Vamos tentar aqui mais uma vez a nossa entrevista com a candidata Lourdes Mello. A gente está aguardando o contato da candidata. Ela que é a quarta candidata a ser entrevistada nessa rodada de entrevistas. A gente está aqui em contato com ela para tentar essa conexão com a nossa live. A gente está aguardando ela enviar o convite para participação. Nós do 180 Graus iremos entrevistar todos os candidatos a prefeito, todos já confirmaram participação aqui na nossa rodada de entrevistas. Você que está entrando, aguarda que a candidata já vai estar aqui com a gente para conversar sobre as suas propostas, tá bom? Boa noite aí para Francisca Edith. Dona Lourdes, aí só falta a senhora enviar aí a solicitação. Basta apertar em solicitar. Está aparecendo aí nos comentários a mensagem solicitar. Dona Lourdes já está online, a gente só está aguardando a solicitação dela. Se não aparecer, Dona Lourdes, a senhora pode sair e entrar de novo na live, tá bom? Que vai aparecer aquela mensagem para solicitar a participação na live. Então, enquanto a candidata envia a solicitação para participar com a gente vai lembrando para você que está chegando agora aqui na nossa transmissão, nós estamos fazendo aqui no 180 Graus uma rodada de entrevista com os candidatos à Prefeitura de Teresina. Hoje a entrevistada é a professora Lourdes Mello. A professora é candidata à Prefeita de Teresina pelo Partido da Causa Operária. Nós estamos aguardando a sua participação aqui, o convite para participar da nossa live. Vamos ver aqui se agora dá certo. Está conectando. Ótimo, já temos a professora Lourdes aqui. Boa noite, professora. Boa noite. A dificuldade estava sendo que eu estava tentando entrar pelo notebook, mas só pode entrar pelo celular. Isso, exatamente. Mas deu certo. Então, nós já estamos ao vivo. Vamos dar início à nossa entrevista. Lembrando que serão 30 minutos de entrevista. A senhora tem tempo livre para as respostas. Mas, à medida que a senhora aproveita o tempo, a senhora tem mais a chance de comentar temas diversos, tá ok? A nossa entrevista vai começar a contar a partir da primeira pergunta que eu lhe fizer. A senhora tem alguma dúvida? Não estou entendendo. Tá, beleza. Eu vou começar, então, pedindo, professora, que a senhora comente para os nossos internautas do 180 Graus por que a senhora decidiu, mais uma vez, entrar na disputa pela Prefeitura de Teresina, a senhora que já esteve em outros pleitos, o que lhe move a entrar nesta eleição? Bom, então, primeiro eu queria cumprimentar todos, eu não sei a cobertura dessa live, né, mas quem estiver me ouvindo, eu quero dizer que eu participo das eleições, porque neste momento todos estão atentos, né, às discussões políticas, mas também eu quero dizer para todos que eu não sou uma candidata de si próprio, eu represento um partido, que é o PCO, o Partido da Causa Operária, e nós participamos das eleições, não para criar uma expectativa, né, que a vida vai se transformar após a eleição. Os votantes, né, vão clicar num tecladozinho lá, votou e
num passe de mágica, tudo vai melhorar. Não, isso não vai acontecer. As eleições é uma forma de criar uma ilusão para legitimar os candidatos, principalmente os candidatos da burguesia, porque eles têm todas as condições de participar, com condições de participar do pleito, e por isso até eles são 13 candidatos, né? Eles estão disputando entre si, mas não fazem muita diferença. Tem os candidatos laranjas e tem também os candidatos que realmente representam com possibilidade de ganhar. E nós que fazemos a esquerda, a gente ocupa esses espaços também para dizer que a sociedade ela é dividida em classes. E dentro dessa divisão de classe, a classe trabalhadora ela não vai ter conquistas se for no enfrentamento direto. Assim foi a história. A história ela nos ensina para a gente compreender como foi no passado, e nessa compreensão a gente pode também fazer a nossa análise da realidade e fazer projeções. E dentro dessas nossas projeções de mudança, a gente espera que o povo vá para a rua lutar pelos seus direitos. Qualquer proposta que eu apresentar aqui, com promessas e promessas, sem haver uma luta direta com quem está atacando diretamente a população, que é o governo Bolsonaro, um governo legítimo, em qualquer das propostas, tanto faz ser na educação, como na saúde, no meio ambiente, existe um empecilho grande que é o governo Bolsonaro. Portanto, nós temos como luta nesta eleição, que não é diferente da luta fora da eleição, é derrubar o governo Bolsonaro. Uhum. Professora, a senhora tem repetido, não só neste processo eleitoral, mas nos anteriores, que a eleição é um processo antidemocrático, né? É um processo que diferencia os partidos. E neste ano, o PCO não vai ter espaço para aquela propaganda partidária no rádio e na TV. Como é que a senhora analisa essa mudança que foi feita nas regras para a propaganda eleitoral e como a senhora acha que isso vai impactar ainda mais na participação da esquerda na campanha? Olha, a mudança não foi dessa eleição agora somente. Já é muito tempo, nossos espaços na TV eram 5 segundos, 8 segundos. Não dava para que a gente formalizasse nenhuma ideia, nenhuma apresentação de desenvolvimento de uma proposta. Mas mesmo assim, a gente ocupa o espaço. E agora está pior, porque nem aquele espaço, tempinho, né? Propaganda, aquele tempinho na propaganda eleitoral gratuita, nós não vamos ter. Mas o que a gente vê também são os recursos, os financiamentos de campanha. São milhões e milhões. Já começou, né, de fato, a campanha. Nós já estamos vendo pessoas balançando bandeiras. E tem outras vão distribuir santinho. E tem outros impedimentos. Os impedimentos é de que você não tem a liberdade de colar cartazes, nós não temos a liberdade de também usar da TV, como é o que está sendo dito aqui, e por isso é uma eleição desigual, é uma ditadura que é imposta para que a gente possa estar fique quieto no seu lugar. É isso que você pode fazer, senão não aceite. Nós vamos aceitar, nós vamos enfrentar, vamos denunciar a eleição como uma ditadura de um processo que precisaria ser democrático. A gente está vivendo esse momento de pandemia, né? Os casos aqui no nosso estado já começam a ter uma certa redução, inclusive nos óbitos, mas é um processo que deixa uma crise grave na saúde e na economia do nosso país, afetando principalmente a população mais pobre, a população mais vulnerável. A senhora, como candidata, como é que a senhora vê que o próximo prefeito ou prefeita de Teresina precisa fazer para enfrentar essas dificuldades? Olha, o que está em andamento, né, com relação à pandemia é que a gente precisa lutar para que tenha
uma vacina. Em primeiro lugar, sem a vacina que possa vir combater esse mal, não é, que é o Covid, nós não vamos ter segurança. Fora isso também, durante toda a pandemia, as classes mais pobres, elas não tinham nem como se manter com o mínimo, ao mínimo das necessidades. Não havia testagem, não havia possibilidade de isolamento social, os trabalhadores eles precisam ir para a rua trabalhar. A burguesia primeiramente dizia assim, fique em casa. Fique em casa como? Se muitos estavam na rua trabalhando, se muitos também moravam em locais muito apertados, família com 5, 10 pessoas. E agora eles estão se degradando, dizendo que o povo tem que trabalhar para lucrar, para que eles mesmos não possam estar perdendo dinheiro diante da pandemia. E a população ela se mantém ameaçada pelo contágio do coronavírus. Então, o que nós colocamos é que nós temos que dar continuidade ao isolamento social e voltar às atividades somente com a garantia da vacina. Senão, nós estamos correndo risco de vida, a população como um todo. Então, a gente tem a questão da discussão da renda mínima, que a esquerda defende lá no Congresso Nacional. Nós temos o auxílio emergencial, que a partir do mês de janeiro vai deixar de ser pago, pelo menos por enquanto, para a população, já vai ter seu valor reduzido e a partir do próximo ano, se nada mudar até lá, ele vai ter seu pagamento suspenso. Como é que a senhora vê essa saída deste benefício que foi criado para salvaguardar parte da população? Então, o governo Bolsonaro, ele é um tirano. Ele é um governo que, a princípio, a proposta dele para o auxílio emergencial era de R$200. Lá no Congresso Nacional foi revertida essa situação, passou a ser R$600. E agora a proposta dele até o final do ano é pagar R$300. A população não dá para viver, passa fome, passa necessidade, e isso não é suficiente. A renda mínima, ela não é uma proposta nova. A população que não tem um emprego, que não tem moradia, que não tem como se alimentar, permanentemente ela deve ter a renda mínima. Essa é uma proposta que a gente pode até registrar aqui, foi uma proposta apresentada pelo Eduardo Suplicy, do PT, há muito tempo que ele defendia essa política de renda mínima para a população que não tem como se manter. Porque a população pobre, ela também são cidadãos que precisa ter o que garante a Constituição, viver com igualdade e também de forma que tenha condição de se alimentar, a condição de moradia, saúde. Isso é manter, a gente defende que se mantenha a renda mínima, que é essa situação como é que se chama? O auxílio emergencial, até que seja realmente dissipado a situação e manter também para a população que não tem emprego, não tem como viver de jeito nenhum. Uhum. A senhora, como professora, como é que a senhora analisa a situação da educação hoje no município de Teresina? A prefeitura comemora aí o resultado do IDEB, né, por alguns anos já consecutivos, mas como é que a senhora enxerga, a senhora como candidata, a senhora como professora, a situação da rede municipal de educação, não só pelo viés dos alunos, mas também dos servidores da educação? Olha, o PSDB está à frente da prefeitura há mais de 30 anos e eles administram com mão de ferro. E o secretário de Educação, que foi o Kleber Montezuma, que foi secretário há muito tempo, ele administrou com muita pressão para os professores, aplicando avaliações baseadas em apenas
duas disciplinas, português e matemática, e a gente acha que esses dados eles são uma farsa, porque a educação ela não pode se limitar somente ao aprendizagem, ao conhecimento, mas sim, ela tem que ser mais ampla em toda a ciência. E existiam manobras pelo próprio secretário, onde os meninos que tinham um baixo índice de aprendizagem, eles não eram testados para o IDEB, né? Por isso é uma farsa esse resultado aí da prefeitura. A prefeitura ela funciona, as escolas da prefeitura como qualquer outra escola do estado do Piauí. A escola hoje ela é dividida, uma escola para rico, uma escola para pobre. E se tem mérito no resultado da aprendizagem dos alunos, é o esforço dos professores e dos funcionários de escolas. E dentro dessa questão do esforço dos professores, como é que a senhora vê sobre a necessidade de um aprimoramento do plano de carreira dos professores? Então, o prefeito, ele tem se negado a cumprir o plano de carreira, a mudança de níveis, também os recursos que vêm do Fundeb e do Fundeb, ele não repassa para os professores. O prefeito também está sendo denunciado junto com desvio, com o secretário, com desvio de recursos. Então é assim que funciona as administrações. As administrações da burguesia, nós sabemos que eles são autoritários, não tem transparência, existe uma caixa preta onde os recursos são depositados e ali eles, a seu bel prazer, desviam para os fins que eles querem. Uhum. A senhora, eu vi o título de algumas matérias, algumas outras entrevistas que a senhora já concedeu com relação à polícia militar, né? Se não estiver enganado do que eu li, sobre a questão, a intenção de se extinguir a polícia militar do Piauí. Nós aqui em Teresina contamos com um novo grupamento, que é a Guarda Municipal. Por que, primeiro, essa intenção de excluir, de se acabar com a polícia militar, se é realmente essa a sua intenção, se é isso que foi colocado de fato, e como é que a senhora vê a atuação também da Guarda Municipal no município de Teresina? A população ela tem o direito a ter segurança. Sim. E hoje a polícia, ela não é uma polícia que dá segurança à população. É por isso que nós colocamos que a polícia e também a guarda municipal, ela tem poder de polícia, ela anda armada, ela afronta a população, mas não dá segurança. E o que nós colocamos é que a sociedade organizada através digamos assim, dos conselhos populares, podemos chamar de associação de moradores, elas precisam de uma polícia que elas possam estar confiando. Então, as polícias elas precisam ser de confiança da comunidade. E só assim, o método como hoje, o policiamento, o delegado, são indicados pelos coronéis, também pela própria prefeitura, que coloca essa polícia também para oprimir e não garantir a segurança, não serve. A polícia tem que ser de confiança e estar a serviço da proteção do seu povo e não de apresentar mais violência contra a população. Primeiro porque também a violência não vai acabar com a situação com mais violência. Os jovens, eles precisam de teatros, eles precisam de esporte, de prática de esporte, de uma escola de boa qualidade. E o que nós vimos é uma escola onde os meninos e as meninas, elas são paradas, elas param de estudar quando chegam no ensino médio, para concluir o ensino médio, elas não têm a mesma oportunidade. Tem o Enem, que é um vestibular, uma espécie de vestibular que deixa de fora jovens que terminam o ensino médio. O que nós defendemos é que tenha uma educação que garanta que os alunos que terminem
no ensino médio possam estar entrando nas universidades sem o vestibular. No fim do vestibular, como se daria isso? É com mais recurso, com a ampliação de mais faculdades, de mais universidades, e não excluindo a grande parte da juventude. Então, a sociedade capitalista, ela não beneficia a população. E nós, do PCO, do Partido da Causa Operária, não queremos gerenciar, administrar o capitalismo. Nós queremos acabar com o capitalismo e transformar uma sociedade realmente igualitária. No capitalismo não tem saída para o povo. É o que nós estamos vivendo. É violência, é fome, é doenças. E isso, dentro do capitalismo, nós não vamos melhorar a vida do povo. E nem através de uma eleição que é antidemocrática. Outra luta que a senhora acompanha, inclusive a senhora esteve, se não me engano, no domingo, lá no assentamento 8 de março, né? Na abertura da sua campanha, é com relação à regularização fundiária, a tão esperada verdadeira reforma agrária que vai garantir o direito à terra para quem precisa. Como é que a senhora vê a situação de Teresina com relação à política de regularização fundiária e como garantir que a população que precisa da terra, as pessoas que precisam produzir, tenham acesso a essas propriedades, a esse espaço, a esse direito? Olha, a reforma agrária, ela é uma luta antiga. Quando começou o avanço das organizações de trabalhadores, nos anos 80, existia uma luta mais real, mais efetiva pela reforma agrária. Existia até um lema, né? Que a reforma agrária, na lei ou na marra, que a reforma agrária deveria ser conduzida pelos próprios trabalhadores. A terra é para quem nela trabalha. E o que a gente vê hoje, não só aqui em Teresina, mas no Brasil afora, os latifúndios se apropriando das terras. Eles não são proprietários dessas terras, eles falsificam documentos e se dizem dono das terras e expulsam trabalhadores e com isso a população foge para a cidade achando que é a saída, o desemprego aumenta. E aí, isso foi que nós vimos lá no assentamento 8 de março. É um assentamento que tem cerca de 200 famílias que estão lá sem água para beber, só um poço numa extensão muito grande de distribuição desses lotes, só um poço, não tem luz elétrica, não tem cesta básica para essa situação de emergência, para remediar. Então, eles estão lá passando fome mesmo. Mas é interessante, desculpa até lhe interromper, professora. Então, só para concluir, a reforma agrária, ela é necessária. Isso é na luta. E com uma unidade dos trabalhadores do campo e da cidade. Por isso, nós temos que apoiar a luta dos trabalhadores sem terra, no caso, o MST. O assentamento 8 de março, inclusive, foi aquele que teve aquele incêndio há um tempo, né, que as famílias perderam as suas casas ali daquele assentamento. E é interessante que eu já vi muitos políticos, inclusive políticos com mandatos, que são deputados, que são vereadores, e estiveram lá para tentar uma solução para amenizar a dor e os problemas daquelas famílias. Não houve ali encontrada. Como é que a senhora vê essa presença dos políticos lá e a gente não vê solução? Os políticos vão lá, a gente conversou muito com os moradores, tem muitos políticos que estão buscando os votos lá, né? Buscando, cada um tem o seu, já passou por lá, os políticos querendo o apoio e fazendo promessa, mas nada está alterado. Lá continua o sofrimento do mesmo jeito. As casas, elas foram incendiadas, morreu uma criança chamada Eloá, e hoje não tem, as casas estão sendo feitas de taipa, e não tem nenhuma promessa de construção de casa, nem de criação de mais poços tubulares, e nem de energia elétrica, e nem de alimentação, porque nesse período quente,
mesmo que eles façam a plantação, sem água não vai produzir alimento. Então, eles estão passando necessidade. O governador, isso não é só o prefeito, o governador também precisa imediatamente resolver o problema de assistência àqueles moradores. E o prefeito também, que está aí com o seu candidato a pregar a ilusão. Uhum. A senhora falou aí no governador, o governador Wellington Dias, que é do Partido dos Trabalhadores, um partido de esquerda. Como é que a senhora avalia a atenção do governador com a cidade de Teresina, tendo em vista que ele é de um partido de oposição à Prefeitura de Teresina, a atual gestão, na verdade, da Prefeitura de Teresina, o prefeito Firmino Filho? Como é que a senhora vê essa atenção do governador? Ele dá a devida atenção para o município ou ele deixa a desejar nesta relação? Olha, a eleição ela é feita para a prefeitura, mas o governador também tem a sua obrigação, tem a sua parte. E, inclusive, nós vimos que são 13 candidatos. Sim. E o prefeito tem os seus candidatos. O governador também é representado pelo seu candidato. Mas é assim, é a questão do capitalismo. Ela acontece hoje, por isso que a gente coloca isso. Ela acontece em todo o Brasil, nos mais de 500 municípios que existem. E os governadores têm a sua contrapartida também. Agora, o que acontece? Nós defendemos, para a melhoria da vida das pessoas, ter um salário de R$500, que é aquilo que diz a Constituição. A Constituição diz que para se viver com a família de 4 pessoas, precisa ter um salário que dê garantia para a alimentação, para a moradia, para a saúde, para a educação, para o lazer. E isso calculado pelas as organizações de economia, no caso do DIEESE, o salário mínimo deveria ser de R$5.000. Aí o que é que os patrões dizem? Nós não podemos pagar, não temos como pagar. Por que não tem como pagar? Não tem como pagar porque o dinheiro é destinado para outro fim. O governo Bolsonaro agora, recentemente, ameaça cortar 1 bilhão para a educação. Desde que a presidenta Dilma foi cassada, em 2016, quando o Temer entrou, ele congelou os recursos para 20 anos e o Bolsonaro continua. E os recursos, dinheiro tem para pagar os R$5.000. Ninguém gostaria de viver e não é com menos de R$5.000, não é com luxo, não, é pela necessidade básica. Então, mas os recursos eles são desviados pelos governos municipais, pelos governos estaduais e pelo governo federal, que é mais descarado. Ele destinou recentemente 3 trilhões para os banqueiros, e os banqueiros não têm obrigação de prestar conta. Então, existe também a sonegação que é feita pelo governo municipal. Essas agências essas empresas de telemarketing, elas estão isentas de pagar impostos. Tem outras também no âmbito estadual que não pagam impostos, isso é a isenção. Então, nós pagamos impostos, eles são isentos de pagar. Tem a sonegação, tem a grilagem de terra, que eles se apropriam das terras, tem também o salário mínimo, que eles fazem a lei para se receber um salário de R$1.040, para que os empresários enriqueçam cada vez mais. Essa é a maior exploração, essa é a maior roubalheira, eu pagar um salário e os patrões se enriquecerem. Tem o pagamento da dívida. O que sobra para pagar o salário é muito pouco. Além do mais, e deixando uma de fora aí, que tem as mordomias, mas tem também as propinas, que é aquilo que foi falado, que é muito falado ainda hoje, é com aquela relação aos 10%, que alguns chamam de 10%, são as propinas tão faladas pela Lava Jato. Então, o recurso que é produzido, dinheiro produzido pelos trabalhadores, é destinado para os empresários e para os patrões. E por isso não pode, os trabalhadores não podem ter mesmo os 5.000 que precisa ter, porque existe a corrupção
oficializada. Ok, isso. a nossa conversa até passou rápido aqui, conversa boa, passa rápido. A gente já está faltando só 4 minutos para encerrar a nossa entrevista, tá bom? Vou para a última pergunta, antes que a senhora tenha o tempo das considerações finais. Na verdade, é lhe perguntar como é participar, a senhora que é de um partido que representa os operários, que representa a classe trabalhadora, fazer uma campanha em meio a um governo que se coloca como direita, e como é que tem sido a receptividade na campanha, neste cenário do país que nós estamos tão divididos, com esses lados tão opostos entre esquerda e direita? Olha, nós estamos fazendo a nossa campanha, como eu falei no começo, ela não é muito diferente do nosso dia, da nossa luta no dia a dia. Nós vamos participar amanhã de um ato público lá na Praça da Liberdade, pelo Fora Bolsonaro, e também nós fazemos reuniões com as pessoas, nós soltamos panfletos, nós colamos cartazes, e nós participamos dessas entrevistas aqui, assim como essa que você está dando oportunidade. Mas eu queria dizer que o nosso eixo de campanha, ele não é somente derrubar o governo Bolsonaro, o genocida que está atacando a população. Também, a gente sabe que o ex-presidente Lula, ele foi preso para que o Bolsonaro ganhasse as eleições. E os golpes de Estado, eles são assim, eles querem deixar a pessoa que tem possibilidade de ganhar numa situação de inelegibilidade, que é o caso do Lula. Então, nós estamos lutando para que os processos que tem sobre o presidente Lula sejam anulados. Foram fraudes, foi uma farsa. E para se recuperar a situação de elegibilidade, a situação para o Lula, que ele possa ser candidato em 2022. Então, nossa luta é essa, retornar com direitos políticos para o presidente Lula. Lula será o nosso candidato, nós não podemos aceitar. E assim, nós precisamos ir para a rua, para derrubar o Bolsonaro e para garantir o direito do Lula se candidatar com eleições gerais, dentro de uma eleição geral. Mas, para isso, a gente precisa que os sindicatos, os movimentos de mulheres, os sindicatos, a CUT, os partidos políticos de esquerda, como o próprio PT, entrem nessa luta. Somente o povo na rua poderá avançar na melhoria da população e derrubar o governo Bolsonaro. Se não houver uma mobilização, a direita pode avançar nos seus ataques. Isso nós não podemos permitir. Por isso, isso é um propósito, é um chamado do PCO. Vamos para a rua derrubar o Bolsonaro e garantir os direitos políticos do candidato Lula. Se hoje tivesse eleição, Lula seria eleito. Lula tem já para si um público fiel ao Lula. Até agora ele está sendo golpeado, prejudicado pelo golpe de 2016 e também pela justiça que compactua com essa situação. Então é isso que nós queremos fazer para a vida melhorar. Só com a luta que nós vamos melhorar a vida. A senhora tem 38 segundos para as suas considerações finais. Então, é isso. Eu queria falar um pouquinho aqui também da questão da mulher. Nós entendemos que a mulher ela é muito prejudicada na questão do desemprego, na questão da falta de moradia e os salários mais baixos. E nós precisamos fazer também uma luta das mulheres. E tem uma questão que as mulheres hoje elas são ameaçadas, que é a questão de não poder realizar o aborto, que é um direito que a mulher tem. Se ela quiser realizar um aborto, ela não pode ser presa por isso. Nosso tempo encerrou. E por isso nós queremos defender o serviço de aborto legal e o direito da mulher, se assim quiser, fazer o aborto sem ser presa. A mulher, é o direito da mulher fazer o aborto quando ela, se assim ela decidir. Ok. Infelizmente, eu preciso encerrar, porque a gente precisa dar o mesmo tempo para todos os candidatos. Quero lhe agradecer muito por ter aceitado o nosso convite de participar aqui da nossa entrevista, aqui com os internautas do 180 Graus. Valeu, obrigada também.
Boa noite, viu, professor? E boa noite para você que estava aqui nos acompanhando até o final dessa entrevista. Até mais.